Muito boa noite, pessoal. Esperar um minutinho. Oi. Gente, então eu vou começando dando boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Papo de Parto. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, é o Paulinho. Ele é pai do Luca, marido da Ju. E tava muito ansiosa por essa live, porque é sempre um dos comentários mais frequentes aqui quando a gente começa a doulagem, a questão do acompanhante, né? Então eu tenho certeza que eu não era a única ansiosa para essa conversa, né, Laís? E acho que vai contribuir muito com gestantes e com pessoas que já são mães, querem ser e, enfim, como essa troca é rica, né? E é importante a gente estender isso para o acompanhante. Vou esperar um pouquinho para o Paulinho entrar. Já tá tudo anotadinho aqui as perguntas de vocês. E também se tiverem perguntas novas e quiserem me perguntando durante a live, bem tranquilo, tá? Mas fiquem por aqui que eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa, tenho certeza. Boa noite para quem tá chegando. Vou convidar aqui o Paulinho, sempre tem uma dificuldade, mas acho que é aqui. Pá. Aqui. Só esperar um pouquinho. Oi, Paulinho. Oi, Oi, Bia. tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo bem também. Paulinho, tá travando um pouquinho a tua imagem. Não sei se só pra mim ou se para as outras Pra pessoas mim. também. Oi. Aí, agora. Gente, como é que tá a qualidade da imagem? Agora sim. Agora deu? Deu? Tá me ouvindo bem, Bia? Eu tô. Às vezes dá uma travadinha. Ah, tá. Agora acho que. Agora, Agora acho acho que que já. agora foi. Agora foi. Então Foi. tá. Paulinho, tava aqui, né, dando Oi. boa noite e falando para as pessoas o quanto essa live a gente estava ansiosa por ela, porque realmente, assim, o papel do acompanhante, como isso é para acompanhante, etc., é sempre um tema muito recorrente, assim, na doulagem, né? Então, eu acho que tava todo mundo, assim, esperando, porque é diferente a gente falar e realmente uma pessoa que passou por isso falar, né? Então, enfim, muito obrigada por ter aceito o convite, por compartilhar a sua experiência, etc. Acho que vai engrandecer muito assim a visão de todo mundo. E é isso. Então, se quiser se apresentar, fica à vontade. Legal. Então eu sou o Paulinho, né? Como muitos me conhecem, sou marido da Júlia, pai do Luca, que tem 4 meses agora. E eu acho que realmente é muito importante porque é uma visão que até para mim mudou muito, assim, sabe? Assim, né, não entrando já no assunto, mas é algo que às vezes a gente é um pouco relutante, né? Principalmente os pais, eu acredito, assim. E, enfim, e é uma coisa que na hora, quando tudo acontece, né? Desde a da época da gestação e tudo mais, é uma coisa que você olha para trás e fala, não, realmente fez muita diferença, assim, sabe? Enfim, e é muito legal estar conversando um pouquinho e passando um pouco do que a gente viveu, né? Claro que cada um é cada um, mas eu vou passar um pouquinho do que a gente presenciou e foi tudo muito legal. Então, tá. Paulinho, então assim, vamos começar do começo, né? Porque normalmente a gente tem dúvida Uhum. desde lá do início. Quando que vocês pensaram assim, tá, vamos se preparar para viver um parto normal? Como que foi isso? Você já pensava nisso? Quando a Ju trouxe, você ficou meio tipo, tá, e agora? Como que foi? Uhum. Então, desde de quando a gente falava em ter filho, da Ju engravidar e tal, ela sempre falou em que ela gostaria de ter parto normal. Eu nunca escutei sair da boca dela qualquer outra coisa que não fosse isso, né? Então, para mim, essa parte foi muito natural, foi muito normal, Uhum. porque
quando você pensa em ter filho, a primeira coisa, a mulher pensa mais assim ela já se antecipa, né? Pensando se vai ser normal, vai ser cesárea, enfim. E Sim. eu vivi muito todo esse tempo, né? Desde a época que a gente falava em ter filho e tal. E a Ju sempre foi muito forte com isso, em ter parto normal, parto normal, parto normal. E eu absorvi isso de uma maneira que muito natural, que eu particularmente sempre considerei que essa é a ordem natural das coisas, né? Apesar que a gente sabe que muitas vezes não acontece, né? Mesmo que a mulher queira ou não, né? Uhum. Mas a gente sempre foi muito aberto a isso, né? Sabendo que queria parto normal, e a gente sabia que tudo isso ia demandar um pouco mais de preparo, né? Um pouco mais de preparo psicológico, preparo físico, preparo um diálogo um pouco mais aberto para tudo isso, né? Que conta bastante. Então, essa questão da gente decidir o parto normal sempre existiu, sabe? Já foi uma coisa Uhum. que, desde a primeira conversa sobre ter filho, o parto normal era, acredito que era a maior certeza que a Ju tinha, que ela queria que acontecesse dessa forma, né? Uhum. É legal isso porque assim a gente percebe acompanhando, né, os casais, enfim, as mulheres, as famílias, como cada um tem um caminho, assim. Como tem gente que vai falar desde o início que já sente esse desejo, já tem isso bastante direcionado, né? Como tem pessoas assim que sempre falaram que, nossa, vou ir por determinado caminho, e aí quando ficam grávidas começam a brotar aquele desejo de viver determinada experiência, esse desejo de se preparar. Então, assim, isso também, né, é muito particular de cada família. Mas, como o Paulinho falou, a gente está conversando sobre a experiência de vocês, né? É que eu acho que até uma visão minha, sabe? Isso é uma coisa particular minha, assim, Uhum, que eu vi que né, de todo esse tempo, assim, que a gente acompanha, o parto normal sempre foi muito normal antigamente, né? Tipo, nossas avós, nossas mães, enfim, né? uhum, Vinha dessa, que é o segmento natural, teoricamente, né? E a cesárea, eu vejo que ela foi uma coisa meio que, a meu ver, né, é uma coisa muito particular, que muitas vezes ela é quase que meio que imposta, assim, uma coisa que parece que não tem muita alternativa, não que seja ruim ou seja bom, isso é muito particular, mais uma vez eu falo, né, uhum. mas eu acredito que virou um negócio muito frequente essa questão sei lá, pela praticidade, né, por ser rápido, mas eu acho que se perde muita coisa nesse caminho rápido aí, né, muita vivência, eu acho, né. É, esse caminho assim da cesárea, do parto normal, é realmente, né, quando a gente fala de uma cesárea eletiva, porque a gente sabe, obviamente, que existem N indicações de uma cesárea, então, nesses casos, obviamente, a gente não tá, poxa, quando uma via é necessária, é muito bem indicada, não tem nem conversa, né? Sim, 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 com Mas a certeza. gente vê que existem N casos de realmente mulheres que optam por isso, mas muitas vezes não é uma opção muito esclarecida, passa a impressão, né? É como Uhum, você uhum. comentou, que é uma coisa muitas vezes um pouco direcionada pelo próprio sistema, né? E eu acho que é aí que cabe tanto a informação e etc, porque é aquilo que a gente conversa. Aquele bebê ele só nasce uma vez, né? Aquela experiência só É, acontece uma vez. Então é sempre verdade. vale a pena a gente buscar o que realmente faz mais sentido para nós, para a gente deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que a gente tomou a melhor decisão possível dentro das nossas possibilidades e também da nossa condição, né? Naquele momento, Sim, assim. sim. Mas, Paulinho, então tá. Daí vocês decidiram que queriam viver essa experiência e daí vocês fizeram o quê? Daí, porque eu sei, né? A gente já se conhecia, na verdade, antes da Ju entrar em trabalho, antes da Ju engravidar, né? Sim. Mas nunca vou esquecer do dia que a Ju respondeu uma caixinha de pergunta minha falando, eu tô grávida. Gente, eu dei um grito aqui no consultório, assim, tipo, mas enfim, então, aí eles falaram, tá, tudo bem, como que vamos procurar a Bia? Uhum. E isso também era uma coisa que a Ju sempre foi muito de se preparar para as coisas, de ler, de se informar, né? E eu acabava escutando e tal, indo absorvendo aos poucos isso. E, sei lá, quando ela ficou grávida, assim, a gente já sabia
que ia te procurar. Era uma coisa que até nós brincávamos antes da gente, né, dela ficar grávida e tal, assim, porque e era uma coisa que eu particularmente desconhecia, assim, sabe? Sabia que tinha, mas eu não tinha a menor noção do que fazia, para que servia, né? Até confesso que às vezes passava pela minha cabeça, bah, mas isso aí, será que interfere alguma coisa, adianta, né? E isso Será que passava na minha. precisa? Será que precisa isso, né? Pô, acho que é ir lá, a criança vai pegar, vai sair, valeu. E tamo aí, né? Parecia uma coisa muito, muito fácil, né? Mas na verdade, daí quando a gente falou, não, a gente vai lá e tal, eu falei, então vamos lá. Daí marcamos o primeiro encontro, e até um fato curioso que antes da gente ter o primeiro encontro contigo, aconteceu algo que a gente desconhecia, assim, que depois você explicou, né? Que a Ju perdeu um pouquinho de tampão, que acho que foi na semana, na 30ª semana, acho que foi, assim, sabe? Que tipo assim, meu Deus, a gente ficou desesperado, né? Meu Deus, não sei o quê, tá. Pô, daí depois a gente conversando contigo, né? Você explicou que se refaz, tal. Então, eu acho que evita muita dor de cabeça desnecessária também, né? Essas conversas contigo, assim, me deixaram muito mais preparados, né? Porque eu acho que a mulher, ela absorve todo esse contexto da gestação, da gravidez de uma maneira muito mais natural, porque ela vivencia aquilo 24 horas por dia, né? Afinal, o corpo dela vai mudando, os hormônios vão mudando, e pro pai, assim, é uma coisa que fica meio à parte, então ele demora um pouquinho para ele entrar ter a visão que realmente, pô, isso aqui faz sentido, sabe? Uhum. Mas logo no primeiro encontro, nossa, para mim foi meio chocante, assim, sabe? Até não sei se tu vai pedir do primeiro encontro que a gente teve, mas enfim, foi uma coisa assim que eu falei, caralho, velho, nossa, eu sou muito burro. Você fica assim, meu Deus, eu não sei nada, cara, eu não sei nada, que burro que eu sou. E daí eu falei, não, precisa. Eu falei, até mas precisava ter começado antes até. Porque, assim, aconteceu essa questão do tampão e a gente, meu Deus, é um pedaço do meu filho que tá saindo aí, eu acho, não sei o que tá acontecendo. E a gente é todo despreparado, assim, sabe? Então, daí a gente começou, foi o primeiro encontro e tal. E daí abriu, assim, uma porta, assim, na minha frente, principalmente, né? Eu vou dar uma visão muito minha, assim, né? Porque já que é justamente esse o papo, né? Então, na minha frente abriu uma porta gigantesca, assim, falando, caralho, cara, é muita, desculpa o palavrão, mas enfim, é muita coisa que a gente tem que descobrir, que a gente tem que aprender, que a gente tem que se preparar. Então, foi realmente, assim, um divisor de águas, assim, sabe? Que você se preparar para uma gravidez, você saber que vai conversar com uma doula, que vai ter orientação de uma doula, ok, beleza. Mas a hora que você senta né, a gente sentou na tua frente, você começou a falar assim, eu falei, nossa, cara, é coisa, e nós vamos ter que se preparar e tal, e aquilo começou a ficar assim mais, era uma mistura Palpável, eu de, acho, né? exato, porque era uma mistura de sentimentos ali enquanto você falava. Eu nunca esqueço daquele primeiro encontro, assim, porque era uma mistura de tipo de ansiedade com um pouco de medo e tal, porque você sempre foi muito franca, assim, você é sempre muito real nas conversas, né? E eu achei isso importantíssimo, porque a gente tem que se preparar para todas as situações e na hora você se preparou tão bem que acaba ficando leve aquilo, né? Porque não digo que, sei lá, você se blinda contra qualquer coisa que aconteça na gestação, na hora do parto e tal, e você estando super preparado, assim, tu começa, não, mas a Bia falou aquilo lá aquele dia, então isso aqui é normal. Não, ela falou que isso aqui ia acontecer, não, então, Paulo, respira, não conversa com a Ju agora ela não quer que você converse com ela. Então, tipo assim, você começa a ter uns insightzinhos, assim, que deixam o momento ainda mais especial, assim, na hora do parto, né? Eu acho que principalmente assim no primeiro, né, falando do primeiro momento que a gente senta pra conversar realmente, eu vejo que a maioria dos homens, né, Paulinho, não vou falar só de você, mas vou falar assim, no geral que eu observo, Sim. aquela questão de que exatamente o que você falou, um distanciamento muitas vezes da realidade, tipo, o que você pensa? Eu penso que eu vou chegar lá, minha mulher vai ganhar o bebê e é isso aí. Eu vou ficar ali do lado falando vai, É. no máximo, né? Tô junto, tamo E junto. tamo junto.
É, E é isso. E assim, o triste, assim, que às vezes eu acho dessa visão, dessa colocação, é porque o homem, ele não percebe o quanto ele tá perdendo realmente, assim, de fazer parte desse momento que é tão único e tão especial para ele quanto é para a mulher, porque é o nascimento do filho de vocês, né? Justamente por não saber muitas vezes como fazer parte, porque às vezes não é nem que o homem não quer fazer parte, mas é que ele não tem noção de como fazer parte, né? é, Porque daí a gente entra num limbo que é não quero atrapalhar, né? No teu caso, não quero atrapalhar a Ju. Então, para não atrapalhar a Ju, eu não vou fazer nada. Eu sim, vou exato. ficar ali olhando e deixando o negócio acontecer, porque se eu chegar perto, porque isso, porque aquilo. Uhum, Então eu acho que essa paralisia mesmo assim diante da situação que a gente tem, porque não é acostumada a viver aquilo, né? uhum, Impossibilita mesmo e assim evita, faz com que o homem deixe de passar por coisas tão bonitas e tão ricas, né, para ele, para a família, porque assim, eu tenho certeza que do mesmo jeito que a Ju é uma outra mulher depois do parto, eu tenho certeza que você também é, né? Várias nossa, coisas total, mudam total. na gente depois de Uhum, assistir isso. Então, assim, é uma experiência que muitas vezes a gente não precisa se privar de passar. Eu acho que o primeiro encontro, assim, pro homem, eu acho que é muito isso, sabe? Essa coisa dele ter a noção de que ele pode sim fazer parte do momento, né? Que ele tem como ajudar, que ele tem como viver aquilo, como contribuir e começar a entender que não é só chegar lá e o bebê nascer e deu, sim, né? Eu lembro que com certeza, aí colocando, né, que esse envolvimento na hora influencia até depois na construção do laço, né, com o bebê e tudo mais. E eu lembro até numa hora, porque você e a Ju ficaram bastante tempo, né, no chuveiro, assim. E uhum, eu lembro de ter falado ali no primeiro encontro, ah, leva uma roupa de banho, né? Porque vocês vai usar bastante para entrar com ela no chuveiro e tudo mais. E na hora ali eu tava ali fora, daí eu pensava, nossa, realmente tá sendo bem usada essa sim, roupa, porque sim. ficaram ali um Nossa, tempão, muito né? tempo, muito tempo. Então, assim, É, essas coisas, quando a gente vê elas sendo colocadas em prática, eu acho, na hora, sabe? A gente começa a ver como realmente precisa desse direcionamento, né? Porque às vezes você ir olhar lá a Ju no banho, por exemplo, e falar: nossa, o que eu vou uhum. fazer? Vou entrar lá dentro? Não vou? Fico com ela? Não fico, né? E eu acho que isso, essa questão do momento que a gente teve no chuveiro, ficou um tempão lá e tal, é uma coisa que, né, eu acredito fielmente que interfere muito, porque o bebê está sentindo tudo isso que está acontecendo, ele está vivenciando todo esse momento que o casal tá passando, né? Então Uhum. eu acho que até a criança, ela vem assim, de uma maneira mais leve, mais preparada, assim, porque ela, pô, tem gente que me ama lá fora que tá cuidando de mim, tá fazendo de tudo para que. E eu acho super legal isso, sabe? Porque realmente a parte do chuveiro é uma coisa que me emociona bastante em falar, assim, porque é muito forte, assim, a gente viveu. Parece minutos, né? Mas na verdade, você fica horas lá. Olha. E quando a gente viu, tava amanhecendo o dia. E é uma coisa, assim, inexplicável, né? Até cara, tudo que eu vivenciei, assim, às vezes eu tento relatar para os meus amigos e tal e falo, cara, eu posso falar o que eu quiser para você. Não tem jeito. É só você sentindo todo esse processo assim do parto, desde a hora que aquele coração batendo mais forte, você fala, meu Deus, é agora, né? Apesar que o pai demora um pouco, o pai acha que não vai ser hoje, não vai ser, não vai, Ju, tá tranquilo. Não, Paulinho, eu acho que vai. Daí a gente vai para o hospital, daí eles falam, não, vai ser hoje. Daí a gente volta para casa, não, Júlia, acho que eles estão errados. Não vai ser hoje, não. Não vai ser hoje, não. E daí é que você quer, parece que não acreditar que tá chegando aquele momento, assim, tu não sabe se está preparado, se não tá. E depois, na hora, assim, as coisas acontecem. Você lembra de tudo que a gente aprendeu contigo, assim. E daí você deixa fluir que o negócio vai se levando, você vai fazendo o que precisa ser feito e tal. E realmente, como você falou, e você acaba curtindo e vivenciando junto, assim, realmente aquele momento, né? Porque não é uma coisa só da mulher, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar daquele momento e realmente é único. Cada pode ter 10 filhos
cada filho vai ser um momento Vai diferente. ser um. É. E isso que você falou assim do momento ali, né, do chuveiro, eu também lembro assim, nossa, muito claramente, sabe? De tudo, assim. Se eu fechar o olho, eu vejo vocês de pé, assim. E eu acho que nesse caso, a questão assim de como a gente consegue perceber que o tempo no parto ele não é linear, né? Uhum. Como a gente vive aquele processo que ao mesmo tempo parece que a gente está vivendo assim uma eternidade de tempo, que Uhum. ele não passa como passa as horas normalmente, só que ao mesmo tempo você olha ali para fora e já tá amanhecendo o dia e você lembra que era noite ali a hora que você chegou e parece É, que você só tirou a roupa, entrou no banho e já tá amanhecendo o dia, né? E é. como isso também é uma coisa, às vezes os pais têm muito essa preocupação de quanto tempo o parto vai demorar. Então, as pessoas normalmente elas tentam, né, colocar esse limite assim de tempo. Ah, eu vou levar numa boa se for até 6 horas, exemplo. Uhum. Se passar disso já é demais para mim. E esse relato assim de como realmente ocorre um lapso temporal no Uhum. meio do trabalho de parto faz com que as coisas fiquem mais leves, né, Paulinho? Porque depois que na hora, obviamente, na hora 6 horas parece 6 horas parecem 24, 24 parece uma Uhum. semana. Só que depois que passa, a gente vê o quanto realmente aquilo foi assim curto e passageiro, né? Começo, meio e fim e vida que segue. Então, eu acho que colocar nessa perspectiva de como o momento é único e não o quanto o momento é demorado, também deixa o negócio muito mais fluido, muito mais dinâmico e gostoso também de ser vivido, né? Porque o tempo realmente, não tem noção do tempo, né? E o legal porque assim, às vezes a gente se olhava, como eu sabia o que que a Ju ia fazer na bola, eu sabia como me portar, eu sabia como me posicionar, faz massagem nas costas, né? Então, você se sente útil, né? Também assim pro negócio, porque que nem você falou, é diferente você estar de espectador. Vamos supor que só a Ju tivesse feito dolagem contigo. Pô, ela tá super preparada, ela ia saber o que ia fazer e, tipo assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? O que que eu faço agora? Você fica perdido, assim. Então, era legal porque a gente tava super preparado, assim, né, para os momentos e tal. Então, a gente se olhava, eu sabia o que que ela tava querendo, o que que ela tava precisando, Uhum, né? Na maioria das vezes, a gente conseguia se comunicar porque justamente a gente vivenciou os encontros junto, a gente depois, sei lá, a gente colocava algumas hipóteses de o que poderia acontecer, o que, que não poderia acontecer, e tu vai se preparando, né? sim. Então, mas realmente, essa questão da intensidade do momento faz com que ele passe num piscar de olhos, assim. Muito rápido, né? E também eu acho que é importante a questão, assim, da gente explorar essas possibilidades antes do trabalho de parto em si. Porque muitas vezes. Olha o Jonathan dando um tchauzinho pra gente. Fala, Deon. Então, muitas vezes a gente consegue também, assim, explorar todas essas possibilidades de posição, de formas para aliviar, controlar a dor, porque a gente sabe delas antes. Porque vamos imaginar assim, chegar lá na hora, né, Paulinho, que eu sempre falo nos encontros, a gente chegar ali e eu tentar sugerir naquele momento específico alguma coisa nova, não vai ser muito bem aceito, porque na hora do trabalho de parto, a gente está no meio de um furacão. E aí chegar Uhum, naquilo ali e falar assim, olha, eu acho que era legal, talvez a gente ir na bola e no chuveiro, não sei o quê. uhum, Tipo, sai da minha frente, sabe? uhum, Então sim. não é muito bem aceito, né? E, por exemplo, o acompanhante é normal, a gente fica ansioso, é o bebê que tá chegando, é a mulher que tá passando por um monte de transformação. Então, assim, não tem um remédio para realmente tirar a ansiedade 100%. Mas quando você já tem possibilidades, eu acho que o negócio fica um pouco diferente. Então, eu acho que até para isso, assim, da parte física mesmo, é importante a gente já trabalhar com essas possibilidades ainda na gestação. Não deixar Uhum. tudo só lá para o trabalho de parto. Ah, vou pensar onde eu vou fazer massagem na Ju só no trabalho de parto. Vou pensar a posição só no trabalho de parto. Não, o ideal é pensar já um pouquinho antes. E assim, e a gente entendeu um pouquinho da própria fisiologia, da parte
do que está acontecendo lá dentro também é importante, né? Tipo, pô, eu nem imaginei que o bebê descia girando, descia não sei o quê, que encaixa e tal. E a gente começa a, tipo, saber que, né, tudo aquilo está acontecendo, a gente está fazendo aquilo por um motivo específico, que é fazer a criança descer, a criança fluir e tal, né? E até uma coisa que a gente ficou preocupado e depois a gente e deu muito certo assim, né? Que foi quando acho que foi na 35ª ou 36ª que o Luca ele ficou certinho, cabecinha virada, a gestação inteira, né? E tu lembra que acho que faltando algumas semanas ele virou. E nós, pá, e beleza, mas a gente tava preparado, a gente sabia que se precisasse fazer cesárea, nós íamos Uhum. fazer, e nós tá tranquilo, né? E daí você, até é engraçado, porque daí você passou uns exercícios pra Ju, né? Que ela tinha que ficar de ponta cabeça e não sei o quê. E a gente vivenciou uns negócios muito engraçados em casa, assim, porque daí, não, foi bem cômico, assim, porque daí, foi bem engraçado. Mas resumindo, o que eu quero falar com isso? Que deu certo, né? Que né, podia ser que não acontecesse e tal, Sim. mas e eu ia me sentir muito mal se não tivesse dado, porque a Ju sempre quis tanto parto normal, assim, sabe? Então foi uma coisa que foi bem importante e você sempre fala de uma maneira tranquila, assim, pra gente, sabe? Ó, faz isso, dá tempo de virar e tal. E as coisas aconteciam como, né, você falava, né? Claro Vai. que É, isso do bebê virar assim, sabe, Paulinho, é realmente a gente avalia, né, biomecanicamente essa mulher e a gente tenta promover, aumentar esse espaço o máximo possível. É até uma boa oportunidade na live, assim, para explicar isso bem rapidinho, né? O que eu sempre gosto de explicar é que o bebê, ele tá muito baixinho e muito apertadinho ali na pelve. E quando a gente tá, por que que colocar a mulher de cabeça para baixo ajuda, né? Imagina que você coloca, a gente não consegue criar um espaço gigante lá dentro. Mas imagina que você está com um dedo aqui um em cima do outro e aperta bem um dedo contra o outro, assim, e tenta deslizar um dedo no outro. Você vai ver que se você estiver fazendo muita pressão, é difícil desse deslizamento acontecer, né? Agora, quando a gente fica de barriga, de cabeça para baixo, claro, né? Não é ficar de cabeça para baixo de qualquer jeito. Tem sim. um exercício É, específico. Mas quando a gente fica de cabeça para baixo, a gente consegue fazer com que a pressão, o peso do bebê, ele vai para a cabeça, né, para o tronco. E aí com isso, não é que eu crio um espaço muito diferente, mas eu consigo tirar muito da pressão. Então eu consigo agora, o meu dedo ele não afastou um do outro, mas eu consigo deslizar um sobre o outro com muito mais facilidade. E aí, por conta disso, a gente consegue promover um alongamento ali dos ligamentos uterinos e diminuir a pressão entre as estruturas. Então, facilitando com que esse bebê consiga virar, né, se posicionar da maneira correta. Os bebês, eles têm uma tendência já natural a se posicionar, tá, né, encefálicos, porque a cabecinha é a parte mais pesada, então tudo que é mais pesado já vai mesmo mais para o centro da Terra, né? Então isso é natural, acompanha a lei da gravidade, que nem a Ali acabou de colocar aqui. Mas a gente consegue aí dar umas ajudinhas. Na grande maioria das vezes, temos sucesso. Algumas vezes não temos. Não temos assim, né? Entre aspas, porque o bebê continua bem, então tá tudo certo também. sim, Ele só tá sim. em outra posição. Mas é uma coisa que as pessoas também têm muita dúvida, né? De como esses exercícios funcionam. Paulinho, vamos entrar nos encontros certinho. Pessoal, entender. A maioria dos acompanhantes acham que os encontros, assim, são muito chatos mesmo. Pro, pro acompanhante, sabe? Tipo, eu vou ir, mas ai, que saco, tipo. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre isso. Você pode falar de verdade, eu vou esconder minha cara. Se você quiser falar que é chato, pode falar Tá. que é chato, não tem problema. Como eu falei, assim, eu lembro muito do primeiro, que para mim foi bastante impactante, assim. E no primeiro, assim, o que me chamou a atenção é que você falava assim, Ju, imagina assim que é uma dor. Imagina a tua dor. Multiplica. E isso eu falava, meu Deus, ela vai fazer a Ju desistir? Eu pensava na minha cabeça, né?
Eu falei, não vai, e você falava assim, Ju, vai doer, né, tal. Você sempre deixou muito claro isso, né? E eu pensava comigo assim, Bia, não, fala isso, Bia, ela vai desistir, ela não vai querer e tal. Só que eu acho que quando a mulher está decidida a ter o parto normal, fazer o parto normal, ela vai assim, e ela sabe que é uma coisa Vai doer. que vai doer, né? É uma coisa que vai doer. Não adianta a gente só romantizar o negócio, que é uma coisa que dói, né? Realmente, assim, esse primeiro encontro foi meio que eu comecei a entender o que funciona lá dentro. Tanto que eu cheguei a sonhar com o dito mecônio lá, né? Eu lembro! Lembra que eu contei, assim, que, meu Deus do céu, meu Deus, meu filho tá no meio do cocô e não sei o quê. E eu sonhei com aquilo, porque foi uma coisa que me marcou muito, sabe? E que eu tava preocupado com aquilo, né? Porque você explicou de uma maneira tão fácil que eu imaginava aquilo acontecendo, assim, sabe? E eu cheguei a sonhar com aquilo. Então, esse primeiro, para mim, foi o mais impactante, mas o que eu achei que foi bom, assim? Porque você chegou e mandou a real já no primeiro encontro, né? Porque daí os outros você veio desmistificando algumas coisas, veio desconstruindo, colocando as partes assim de cada, né, tanto a parte fisiológica, a parte dos exercícios, até a parte da questão do apoio, né, do que a gente pode fazer para aliviar as dores da nossa mulher, ou enfim, o que falar ou o que não falar, né? Então, mas eu lembro muito claramente desse primeiro, assim, sabe? Uhum. Que foi assim muito forte para mim, porque você realmente chegou e mandou a real, assim, e foi a melhor coisa, porque daí você tem a noção de tipo assim, cara, é muita coisa que acontece, a gente precisa de ajuda mesmo de alguém para deixar a gente mais É, tranquilo, sei lá, porque é muita coisa, né, que acontece. Se para vocês que fazem isso corriqueiramente é algo que envolve muita coisa, imagine para um pai de primeira viagem, né? Que não sabia nem o que era mecônio, que não sabia, então era complicado, né? Mas isso eu acabou acho, desmistificando muita coisa. eu acho, sabe, Paulinho, que assim, quando a gente fala para a mulher, né? Porque normalmente a mulher ela procura a doula também com uma expectativa de que o parto seja indolor, sabe? Ah, eu quero um jeito de parir mais fácil. E a doula, ela não tem o poder supernatural de fazer com que o parto não doa, né? Isso é muito relativo. E a dor é muito relativa em si. E eu acho que quando a gente realmente enfrenta e entende o porquê que a dor aparece, entende como essa dor vai evoluir, entende quais são os sinais que ela vai dando para o nosso corpo, e mais importante, que a gente pode sim passar por ela, eu acho que é daí que vem a força. Não adianta eu chegar para uma mulher e falar assim, ai, fica tranquila, tu não vai sentir nada. Tipo, daí chegará na hora, ela, como Uhum. assim? Não vou sentir nada, esse negócio tá, meu Deus do Sim. céu, muito difícil. É pior, né? Esses dias ainda eu entrei lá Eu tava fazendo um encontro com umas mulheres ali em Capinzal e teve uma que falou um negócio e eu levei aquilo assim muito. Que ela falou assim, ai, porque uma amiga minha, perdão da expressão, tá, gente? Já peço desculpa aqui. Ela falou assim, ah, porque uma amiga minha falou que é igual cagar um tijolo de 18 furos. Aí, aí, aí eu falei assim, só que você tem que ver que não é assim. Ai, meu Deus, eu sou obrigada a cagar um tijolo de 18 furos. Eu posso cagar um tijolo de 18 furos. Então, assim, faz muita diferença o jeito que a mulher realmente começa a encarar isso, né? Eu lembro Uhum. quando a gente chegou no hospital, a Ju desceu do carro, não sei se você lembra. Dela me olhou assim, claramente, ainda bem no início, né, do trabalho de parto. E aí ela fez assim, ai, Bia, dói, né? Daí eu olhei assim pra ela e falei, dói, Ju, mas você ainda tá bem no comecinho. Tipo, Vai piorar, vamos vai lá. piorar. É. Respira fundo e bora trazer essa criança. E não no sentido assim de que, nossa, não tá doendo. Não, mas no sentido de que assim, calma, que as coisas realmente vão ficar mais intensas, mas a gente vem buscando essa intensidade, né, no parto.
Eu acho que isso que você falou que é muito, o parto ele é muito intenso. É essa questão da gente estar acostumado a ver beleza só naquelas coisas assim muito comercial de margarina, sabe? Uhum, Ai, só o uhum. que é belo é o que é muito floreado, o que é muito fofinho, o que é muito cheio de, né, tudo Sim. ajeitadinho. E o parto, ele não é isso, né? Ele não é só isso. O parto ele envolve muita entrega, envolve sangue, suor, choro, e não é só choro de tristeza, muito pelo contrário, mas ele arranca de nós mesmo uma bola de boliche entalada nas pernas. Pode ser também. Uhum. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? Essa lá na hora, não é só resumido a uma coisa bonitinha, fofinha. Ele envolve. Assim, claro que é muito particular como o corpo de cada mulher vai reagir, né? Eu acredito. Só que quando uma mulher vai fazer o parto, vai acontecer o parto e com preparo, se doeu tendo o preparo, se foi, imagine se não tivesse. Então, eu acho que é uma coisa que, né, às vezes fala, pá, Bia, você falou que isso ia ser mais tranquilo e, nossa, doeu pra caramba, que não sei o que, eu achei que não ia aguentar. Né? Tipo assim, imagina se não tivesse feito então os exercícios, se não tivesse preparado, se tu não soubesse o que estava acontecendo. Sim. Então, eu acho que é muito relativo e nunca e uma coisa que a gente que a gente também para os casais que pensam em ter filho, assim, nunca se deixem levar pelo parto de conhecidos ou de, né? Porque você acaba tirando base assim pelo que aconteceu com o outro, que vai acontecer contigo e às vezes assim sai totalmente do contexto, tanto de um lado quanto do outro. Se alguém fala assim, nossa, quando meu filho nasceu eu não senti nada, e daí tu vai assim, nossa, então acho que vai ser tranquilo, não vai sentir nada. Chega lá, dói pra caralho, e você fala, meu Deus do céu. Ou ao contrário, alguém que ganhou e falou assim, meu Deus, eu achei que eu ia morrer. E de repente tu vai lá e fala, nossa, para mim foi mais tranquilo, não foi tudo isso, sabe? Exato. E claro que também tem muita questão do limiar de dor, né? Que isso aí é muito particular, né? Mas todo esse preparo, assim, por isso que eu falo, eu acho que a mulher que quer ter, assim, ela tem que experimentar, porque é uma coisa. Tanto a gente saiu do parto e falei assim, Ju, eu sabia que você era forte, assim, mas sei lá, a mulher se mostra assim de uma forma muito única, assim, sabe? E quando a gente consegue viver aqueles momentos com a mulher no parto, é sensacional, assim, porque a gente vendo essa entrega, vendo tudo isso, é muito legal, sabe? O Deon colocou aqui, né, que ele recomenda a doula e que faz diferença, né? Por mais que às vezes uma paciente não tenha uma. O Deon é bem, faz, né? Maravilhoso, ajuda um monte a gente. E, claro, né? Eu acho que essa é a importância realmente de uma equipe. Então, toda vez que a gente pode contar com mais gente, quanto mais gente ali em busca do mesmo propósito para essa mulher, mais benefício e mais bonito, né? A gente vai conseguir mais respeitoso esse nascimento. Então, realmente, deu um parceiro maravilhoso aí de chegadas. Mas é aí, Paulinho, acho que vamos entrar nas perguntas que as pessoas nos fizeram. Pode ser? Uhum. Então tá. Paulinho, o preparo antes do parto. As pessoas sempre acham que o pai vai se desesperar, né? O preparo antes te ajudou a não se desesperar na hora H? Totalmente, porque totalmente, porque assim, é exatamente isso, porque você já se prepara para aquilo que pode acontecer, ou para aquilo que realmente vai acontecer, e tu começa a montar cenários dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu nos encontros contigo, né? Então a gente conversava bastante e falava, tá, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. E só que na verdade esse preparo é psicológico mesmo e que te deixa mais tranquilo, né? Porque a gente sabe tudo que a gente viveu, a gente sabe se tivesse se tivesse o mecônio, não sei o que tá tudo bem. Se ele demorar um pouco para Sem sair, tá tudo avaliar. bem. Não, pois é, mas eu digo assim, a gente não que tá tudo bem, mas eu digo, a gente sabia o que estava acontecendo, por mais que Sim. acontecesse, né? Aquela questão que essa me assustou um pouquinho, que é a questão dos batimentos da criança. Se chegar nesse nível aqui é Não é perigoso, se legal. chegar lá não é legal, né? E a gente passou um sustinho com o Luca.
por esse motivo, mas a gente estava ciente quando eu via o Deon lá medindo lá toda hora também e tal, eu ficava de olho. Eu sabia quando que era o perigoso, né? Eu tava ali de olho já, assim, falando, ó, tá ficando quase perigoso, pessoal. E eu via que, né, é coisa que daí eu falei, ó, tô preparado, eu estudei também, cara, a Bia me ensinou e eu tô de olho. E foi muito, então aconteceu de uma maneira muito fácil, assim, né? Porque todo o cuidado que aconteceu na hora ali, e por eu estar sabendo o que estava acontecendo, isso deixa a gente muito tranquilo, né? Me deixou bem tranquilo, porque assim, realmente a gente se preparou, né? Porque eu acho que Eu acho que o conhecimento, ele não nos tira a possibilidade de alguma coisa que a gente não gostaria acontecesse, né? Isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, ali, como tu falou, né? A gente teve todo mundo ali um sustinho. Só que quando a gente entende, poxa, sabe que vai ter que intervir, sabe que aquele é o momento que tem que agir, né? A gente sempre muito bem assistidos ali, todos pelo Deon. Quando a gente. Porque todo mundo tá sabendo que vai ter que ser feito alguma coisa naquele momento. Então eu acho que isso também tranquiliza um pouco no sentido de saber, poxa, não, agora tem que fazer alguma coisa, não é, não sei o que está acontecendo aqui, e fica aquela confusão, assim, né? Então, eu acho que a sim. gente recebe até um pouco melhor as notícias que não são tão boas, vamos dizer Uhum, assim, porque a gente já sabe que aquilo pode acontecer. Não é uma coisa uhum, que nunca passou pela cabeça, né? uhum. Paulinho, posso continuar? Pode, pode. Como você se preparou? No que a dolagem te ajudou? A dolagem me ajudou em tudo, na verdade, né? Como eu falei, no primeiro encontro eu mostrei como eu não sabia nada, né? Porque a gente acha que é bem aquilo que você falou. Chegar lá, não, vai nascer, beleza, vou pegar o baby no colo e a gente vai para casa, vamos dormir, ser feliz e ok. Não, tem um caminho a ser percorrido, né? Então, a questão da doulagem, na visão minha como pai, eu diria que tudo que eu sei hoje sobre parto, porque um pai, ele é assim, a não ser que eu seja um pai muito, antes de um filho muito ruim, assim, né? A gente não vai ficar tipo assim, antes ó, a Ju engravidou, ou melhor, eu fiquei sabendo que ela tá grávida. Hoje à noite eu vou comprar 10 livros para saber como é que o corpo da mulher funciona, como é que o bebê vai sair, o que, que pode acontecer, o que, que não vai acontecer. Não, né? A gente vai, como eu falei, o homem ele vai vivendo conforme junto com a mulher. Então a gente vai compartilhando, a mulher se informa muito mais, né? O homem ele participa, ele lê um pouco e tal, mas a escola para o pai, assim, a minha escola foi os encontros que a gente teve contigo, sabe? Essa questão do o que eu aprendi, o que aconteceu e tal, foram nos nossos encontros e nas informações que você passava, até via WhatsApp, ou tu passava às vezes alguns textos, algumas coisas para a gente que a gente se preparava e lia, né? Então, porque realmente, um pai, é, ele acha que nunca vai estar preparado, assim, para ser pai. E quando a gente conversou contigo, eu falei, meu Deus, eu não estou preparado mesmo. E daí a gente vai amadurecendo aquilo, vai absorvendo informação, a gente vai se inteirando um pouquinho mais, entendendo, enfim. Mas na hora lá foi tudo tranquilo porque eu me senti preparado na hora, né? Paulinho, o Josh tá te perguntando se é mais difícil acompanhar um parto ou fazer pessoas tirarem dinheiro da poupança. Cara, eu acho que acompanhar um parto é difícil, mas fazer o pessoal te agradar custa mais. Mas sabe que acompanhar o parto, eu tinha muito, e era um medo da Ju e um medo meu, que eu fosse desmaiar, né? Porque eu Verdade, já eu falava, lembro disso. desde o começo eu falei, Bia, eu não gosto de sangue, eu não me dou muito bem com sangue, e você ainda falou assim, mas tudo bem, se você desmaiar, eu vou estar com o meu celular na mão, vai ser muito engraçado. Eu falei, legal, né? E eu tinha medo mesmo de desmaiar, sabe? Porque eu confesso que eu não era muito, e foi o meu, olha só, de todas as coisas que poderiam acontecer no parto e tal, esse era o meu maior medo. Porque isso não tem como a gente se preparar. Agora, para as outras coisas, a gente teve o preparo contigo, né? Todo o ensinamento e tal, né? Então, Eu esse acho brinco que foi um dos isso. meus maiores medos.
Eu brinco isso da foto porque até hoje nenhum acompanhante nunca desmaiou. E daí eu sempre brinco, eu falo, olha, se você for o primeiro a desmaiar, eu vou ter que tirar uma foto e vou colocar uma legenda ainda, tipo, olha, esse pai desmaiou. Porque assim, Não foi até dessa hoje vez, não foi dessa vez, não né? foi, não foi. E assim, como isso é uma coisa que a maioria também tem muito medo, né, Paulinho? Só que eu sempre falo pra vocês, o próprio parto, ele prepara a gente pra presenciar o expulsivo. Porque Uhum. normalmente, quando o homem pensa numa cena do trabalho de parto, ele já visualiza um bebê saindo ali, né? E aí ele fica, meu Deus, isso vai ser uma cena quase de um filme de terror, assim. Como é que eu vou agir numa boa com isso? Só que, na verdade, o parto, ele é um morro, né? Ele é uma trilha ali que vai subindo, subindo. Então, você começa, o corpo da mulher, ele vai te preparando para aquele momento do expulsivo, do nascimento em si. E aí começa, a mulher vai tendo um pouco mais de contração, vai vocalizando, saudade também, gente, vai vocalizando mais, vai conseguindo fazer, né, aquele processo. Então, às vezes, vem mais um sanguinho. Enfim, vão acontecendo pequenas coisas que quando o expulsivo começa de verdade, eu sempre brinco assim com vocês que os pais que antes falaram que eu não quero nem olhar. A hora que a cabeça da criança começa a aparecer, tá lá assim, né? Tipo, Nossa. Ah, meu Deus, aonde que tá que eu ah. quero ver? Então, assim, a gente muda muito durante o trabalho de parto também, né? Porque o pai em si, eu falo que o pai só se torna pai quando o filho sai da mulher e você pega ele no colo. E assim, é a hora que vira a chave mesmo, sabe? Porque eu sempre falava pra Ju, às vezes eu falava, Ju, será que é normal assim? Porque, né, eu tô muito tranquilo, parece que é uma coisa muito, né, natural e tal, parece que, né, porque antes o homem tá conversando com uma barriga, ele faz carinho numa barriga, ele conversa com a barriga, ele dá um beijo numa barriga, e apesar dele saber que tem uma criança, tem o filho dele ali dentro, ou a filha, né, ele não consegue. Ele só imagina assim, tipo, meu Deus, como é que ele vai ser? Como é que. Então, para mim, assim também. Eu falo e compartilho com outros amigos que eles falam, cara, você só vai ter a noção que você virou pai quando o teu filho nascer e você pegar ele no colo, né? Para mim, eu não precisei pegar ele no colo. A hora que realmente que a cabecinha estava saindo ali, que eu vi que veio, eu falei, cara, virei pai, né? E é uma coisa indescritível, assim, é bem mágico mesmo. Uhum. Tá, vamos lá. Paulinho, o que que você acha que, tanto pensando no puerpério quanto no parto, né, a presença realmente assim, junto tua com a Ju, fez a diferença? Porque a pergunta é assim: no que a presença do pai foi essencial no puerpério e no parto? Então, eu acho que no parto é muito especial por causa dessa questão do apoio, da mulher saber que tem alguém ali junto com ela, que tá ali se molhando junto, que está vivendo tudo aquilo, né? Apesar que muitas vezes a mulher tem uns lapsos assim que ela não lembra de algumas coisas, né? Tipo, a Ju tem muita coisa que ela não lembra assim do que aconteceu, do Sim. que a gente fez, ela me perguntava algumas coisas assim e tal. Então, eu acho que a parte do puerpério eu não diria mais importante, obviamente que não, né? Porque essa parte do parto, enfim, do momento lá. Só que depois é um momento muito sensível para a mulher, assim, sabe? Os hormônios estão. Ela tem uns temperamentos, uma hora tá chorando, uma hora ela quer te matar, e uma hora ela chora de novo, e não sei o quê. Então, e é difícil, assim, sabe? Para a gente tem que tipo, saber que aquilo, e aquilo você falava também que ia acontecer, você já falava que ia acontecer, assim. Então, apesar de muitas vezes ser difícil, né, porque a gente tem que respirar e tal, então a gente leva assim numa boa, né. Mas eu acho que é muito importante porque eu acho que os casais que querem ter um filho, eles têm que estar muito conectados, assim, sabe? Porque realmente a mudança assim com o filho ela é gigantesca, porque muda totalmente uma rotina, você não dorme como você dormia, então o teu humor também muda no começo, e tudo isso a gente estava sabendo que podia acontecer, que ia acontecer, né? A gente conversava bastante contigo e tal, e isso acabou
deixando mais natural. Claro que, né, existem momentos que a gente, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que, né? Só que isso traz um pouco de segurança, porque a gente sabia também que isso podia acontecer. Mas eu acho que na hora do parto é importante porque o pai se sente útil e ele sabe o que faz, ele sabe que, por mais que a mulher esqueça do que está acontecendo ali, mas ele sabe que ele está sendo útil e está vivendo aquilo junto com ela. E a parte do puerpério é a questão de você ter um cuidado, assim, que tu sabe que é uma fase passageira, só que tu vive na beira de um penhasco muitas vezes ali, sabe? Se tu der um passinho a mais, assim, tu tá lascado. Então é algo também que é bem importante o casal conversar sobre isso, né? E assim, só que você olha para trás, a gente olha para trás hoje, né? O Luca é super querido, hoje né, ele não deu muito trabalho pra gente, nada assim, né, claro, da nosso ponto de vista, né? Mas realmente a gente olha para trás e fala assim, ó, cada segundo, cada minuto, tudo que a gente viveu, passou assim, valeu a pena. Era para acontecer, tudo que a gente viveu era para ter vivido, e são lembranças que ficam. E num próximo filho, vai acontecer tudo de novo de maneira totalmente diferente, né? Diferente. Aham. É. Uma coisa que eu sempre falo assim para os casais, né, principalmente relacionado ao puerpério, é que a maternidade, a paternidade, ela coloca as coisas numa lente de aumento, né, Paulinho? Então, assim, o parto, tudo isso. Se você, por exemplo, já tem uma relação onde tem muita união, onde tem muito diálogo, muita conversa e etc, muita troca, nananã, a maternidade, a paternidade, depois que esse bebê nasce, vai colocar isso numa lente de aumento. Então, vocês vão ver o quanto realmente aí sim, vocês conversam, vocês discutem as coisas, enfim, são parceiros, etc. Agora também tem o outro lado, né? Que aí também consegue expressar as nossas faltas, né? As coisas que a gente tem que melhorar. Então, às vezes, a gente consegue passar, e o parto faz muito isso com a gente, né? Ele escancara algumas coisas, assim. A gente às vezes vê como a gente é sem paciência, como a gente é imediatista, o quanto a gente quer as coisas, ter um controle sobre absoluto sobre tudo. E essas situações, elas vêm nos mostrando que não é bem assim, né? Às vezes a gente Uhum. tem que realmente abrir mão um pouco desse controle, dessa necessidade de, enfim, ver quanto tempo as coisas vão demorar, de sair do jeito que a gente espera e entregar um pouco também, né? Eu acho que isso é uma lição bem grande, assim, que a gente tira desses momentos. E não tem receita de bolo, né? Não é assim, é um cronograma, não, vai acontecer isso, e depois no perpério vai ser assim, e depois vai ser assado, e depois vai ser assim. Não, não existe, né? Não tem como você saber o que vai acontecer. Então, o importante é você estar preparado, conversar muito, ter muito diálogo, assim, porque às vezes a gente acha que a pessoa está pensando alguma coisa e, na verdade, se você não conversa, não tem nada aquilo e começa a virar uma bagunça, sabe? Uhum. E aí a coisa vai por água abaixo, assim, sabe? Sim, Então, né, e essa questão de estar preparado, assim, para tudo que vier, também tem coisas que você se prepara e acontece totalmente diferente, né? Não tem como a gente diferente. saber. Sim, Mas assim, quando você olha pro teu filho, depois ali tu fala, cara, azar, não vamos brigar, esquece isso aí, pronto, ponto final. sim. Tá bom, isso aqui você tá certo, e ponto final, vem aqui, pega o filho e vida que segue, que a gente sabe que é tudo essa fase É a gente sabe que ela passageiro. é passageira, vai chegar uma hora que vai passar assim. E todo mundo sobreviveu, tá todo mundo vivo aqui em casa, tá todo mundo legal. Pra contar a Então, história, né? Tá tudo certo. então foi tudo bem. Paulinho, tem alguma coisa que você faria melhor numa outra experiência? Hum, que eu faria melhor É, em a relação pergunta é ao melhor. parto, em relação antes, ou enfim, qualquer. A Eu pergunta acho, é livre. eu acho que talvez eu poderia ter me informado melhor com antecedência sobre algumas coisas, né? Tipo, quando a Ju ficou grávida, ela vivia lendo e buscando e não sei o quê, e eu deixava a vida me levar, e ela me contava, eu falei, tô aprendendo com ela e tal.
porque realmente eu acho que aquele primeiro encontro contigo me impactou muito, porque eu realmente não sabia nada, né? E eu fiquei muito assustado naquele primeiro encontro, assim, fiquei muito assustado. Você me deixou assustado, sim, Bia. Mas não, A live é, para ajudar, basicamente, os pais do vizinho. não, mas aí que tá, me assustou, mas eu digo assim, porque era muita informação, né? Você esmiuçou toda a questão, você falava tudo, e eu falei, caralho, como eu não sei nada, eu sou um burrão mesmo, né? Como é que você faz? Eu não sei. Então eu acho que o que eu talvez faria Olha a de. Laís ainda falando que também ficou assustada. Eu acho que é normal, porque realmente é muita coisa, sabe? Mas eu acho que talvez o que eu faria diferente, assim, talvez teria me informado de algumas coisas um pouco antes, para que na hora, assim, do primeiro encontro, eu já soubesse algumas coisas, né? Mas apesar que deu tempo da gente conversar bastante, deu tempo de eu chegar lá no hospital e eu tá com tudo fresco na cabeça. Então eu acho que é isso. Eu acho que os pais têm que foi uma falha minha, talvez se interessar mais assim um pouco por essa questão do parto, ler um pouco mais, buscar um pouco mais, né? Assistir aí teus vídeos um pouco mais, que você traz muito conteúdo legal assim e é bacana. Eu acho que talvez nisso, mas é claro que num segundo filho, se a gente tiver, né? Com certeza eu já vou estar bem mais preparada, porque todo esse ensinamento que a gente adquiriu, que eu adquiri, né? Ele permanece, né? Mas eu acho que tem que sempre fazer uma manutençãozinha aí para o segundo Ah, filho, com é. certeza. É sempre bom dar um check-up, né? Com Não certeza. adianta. Então tá, Paulinha, muito obrigada, né? Não sei se as pessoas têm mais alguma pergunta, se tiverem alguma coisa, ainda dá tempo para mandar aqui. Mas no geral, assim, eu acredito que foi muito esclarecedor para vários pontos, assim, e é muito gostoso trazer realmente essa visão do acompanhante. Acho que isso enriquece muito a perspectiva, né, de quem vai começar a. Nossa, minha mulher tá grávida, e agora? O que eu tenho que fazer? Como apoiar? Como participar disso? Porque realmente tem muita, muita, muita coisa aí para o acompanhante viver, muita coisa para ele fazer, muito jeito que dá para ajudar, muita informação nova para vir. E quanto mais aberta essa pessoa tiver, acho que mais ela vai absorver tudo isso e aproveitar também esse processo, né? Então, acho que é isso. E eu acho que por mais que o pai o pai não se informe, da mesma forma que eu não me informei antes, o processo de dolagem, os encontros ali deixam a gente super preparado, assim, sabe? Então, é algo que eu hoje faria diferente. Talvez não influenciaria muito, mas é que a gente acaba, eu acho que se informando antes, parece que está ajudando mais, está dando mais valor para a gravidez da mulher, né? Porque é uma coisa que parece que a mãe está vivendo a gravidez e o pai está ali acompanhando só, né? Uhum, Então, uhum. e a gente demora isso, demora de cair na ficha. Às vezes cai só no primeiro encontro, que é quando você vê aquele milhão de informação na tua frente e você, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, né? Daqui para frente, o que que vai acontecer? Mas foi super bom, assim. Então, eu acho que ter filho é maravilhoso, assim, e essa preparação que a gente teve, assim, deixou tudo mais fácil, mais, mais suave, né? Então, hoje eu tenho certeza, eu e a Júlia te fala que se precisasse repetir tudo de novo, a gente repetiria cada minuto, assim, que a gente viveu, porque realmente valeu muito a pena. Sim. Paulinho, teve uma pergunta aqui, né? Se você chegou a fazer algum relato de parto. Eu lembro que você fez uma legenda muito bonita numa foto que eu até chorei, mas eu achei relato, eu não lembro. Não, eu não cheguei a fazer. Não foi bem um relato, né? Mas eu falei muito da questão da força da Ju, assim, sabe? Porque são momentos assim que ela falava que, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir. E você falava, não, Ju, você consegue. Então, e eu via realmente assim, ó, que ela estava quase no limite dela, assim, sabe? Ela estava meio que no limite, assim. E eu entendo, aquela hora eu realmente entendi as mulheres que pedem para fazer cesárea, sabe? Eu entendo completamente, assim. Então foi um relato meio assim, falando da força que a Ju teve, assim, que foi para mim foi uma coisa linda, que eu acho que nenhum homem teria a força que uma mulher tem durante um parto, assim.
Eu acho que isso muito assim, né, do que a gente, porque gestante em trabalho de parto pedir cesárea é uma coisa super normal. Uhum. Então, justamente porque quando a gente chega num momento muito limite, assim, a gente quer que aquilo passe, né? E é natural, principalmente no momento da dor, a gente pedir a cesárea, que pra gente é uma janela ali de escape. Então, assim, poxa, se esse bebê, como que esse bebê pode nascer agora para isso aqui acabar e minha dor ir embora? Cesárea. Uhum. Então, Sim. bora, vou pedir É. isso. Mas não necessariamente vai, não é um pedido em si pela cesárea, né? É um pedido para aquilo acabar de alguma maneira. Mas normalmente quando Uhum. a mulher pede isso, já tá acabando, né? Então, vai embora. É, exatamente. Deixa E eu eu ver. acho. Pode falar. Pode falar, Paulinho. Não, eu só ia comentar que você sempre falou assim, que a dor vai ser passageira, mas aquele momento vai ficar para sempre, né? E realmente, assim, a dor passou, tanto que se tu pedir pra Ju, o que que você mais lembra do parto? Ela não vai falar assim, ah, foi a dor. Ela não Sim. vai falar, né? Ela não vai, com certeza, a última coisa que ela vai lembrar é da dor. Ela vai lembrar do que ela lembra, ela vai lembrar de tudo menos da dor, né? Isso é muito verdade, assim, eu sempre falo isso, porque eu tenho muitas gestantes que eu já acompanhei que querem muito parir de novo. E a maioria que ainda não pariu de novo é porque, assim, o bebê é muito pequeno, tá dando mais um tempo, aquela coisa, né? E aí as Uhum. pessoas falam assim, nossa, mas você é louca querer passar por tudo isso de novo? Só que o que as pessoas não entendem é que a mulher, ela não quer passar pela dor de novo, porque ela nem lembra direito da dor, mas ela quer passar pela sensação que ela teve. Aquela sensação de estar se conectando com o próprio corpo, de estar trazendo o seu bebê, de estar de coragem, de força, de entrega. Então é isso que dá muita saudade, né? Ninguém olha assim para trás e pensa, nossa, que saudade da dor do parto. Não, mas Sim. é justamente por isso, porque a gente dá muito palco para a dor e pouco Uhum. palco para as outras tantas emoções que o trabalho de parto pode nos proporcionar e proporciona, né? Sim. Mesma coisa ali É. no caso do homem. Então, assim, nossa, ai, meu Deus, vou ver a Ju com dor, mas eu vou ver a Ju de tantos outros jeitos. Eu vou ver a Ju sendo tão corajosa, tão entregue, tão forte, e tudo isso supera ver a Ju com dor, né? E você sempre falou também assim que é um trabalho em equipe, né? É uma dupla, Uhum. né? É O homem, trabalho em eu equipe. não vou me colocar, é claro que nós éramos uma equipe ali, né? Mas o trabalho físico, a entrega, você falava assim, Ju, você tá sofrendo, você tá, mas o Luca também tá lá dentro fazendo o esforço Tentando. dele, ele tá tentando, ele tá dando o melhor dele também. Então, se dá o teu melhor aqui, ele dá o melhor dele lá e daqui a pouco vai estar tudo bem, né? E realmente, né? A criança também, ela tá se esforçando para vir ao mundo de uma vez, né? Exato. Eu acho que muito assim ajuda muito quando a gente tem essa compreensão de que não é só, principalmente para mulher, né? Às vezes ela leva muito isso de que assim, nossa, eu tenho que fazer tudo sozinha e tá muito difícil para mim sozinha e eu não quero mais porque é um trabalho solitário. E quando traz essa percepção de que não, o trabalho de parto é um trabalho em união entre, claro, o time externo ali, né? Mas principalmente o corpo dela e o bebê trabalhando juntos para que esse encontro aconteça. Então, quando essa consciência está muito clara para a mulher, fica um pouco mais fácil, porque daí ela vai entendendo as fases do trabalho de parto como um processo para que essa união aconteça. Não como uma coisa assim, nossa, meu corpo está aqui me castigando do nada para nada. Não, Sim, isso tem um sim. porquê, tem um propósito, né? E é aquilo, a gente tem uma frase, agora eu não vou lembrar de quem que é, mas diz isso, que a gente suporta quase tudo com um porquê, né? Então, Sim, quando a exato. gente tem uma boa razão para fazer as coisas, fica muito mais fácil a gente passar pelos momentos mais difíceis. Mas, gente, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Paulinho, quero te agradecer imensamente pela disponibilidade em estar aqui conversando, né? Sei que à noite vocês aí com um bebê pequeno não é muito fácil, mas muito obrigada. É E isso, espero obrigado que você ajude pelo a Ju. convite. Imagina. A Ju pediu também pra gente estar deixando a Ju, não, a Lu pediu pra estar deixando a live salva. A gente vai deixar assim. E espero que vocês tenham gostado, né? Se quiser dar um tchau, Paulinho, fica à vontade. Então, tchau, obrigado pelo convite. Acho que é importantíssimo, né, ao lado do pai compartilhar um pouquinho, né, e esse lado dessa vivência do parto. Agradeço o convite e mais uma vez, né, sei que a gente já te agradeceu um monte, né,
Mas realmente, assim, você foi fundamental aí para a vinda do Luca para nossa vida aí. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. É sempre um prazer acompanhar vocês, um prazer, uma honra, uma alegria. E obrigada pela confiança também e por compartilhar tudo isso com as outras pessoas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tá meio em dúvida e, enfim, colaborar aí com os novos futuros papais. Tá bom? Legal. Gente, boa noite para vocês. Beijo. Tchau, Paulinho. Brigadão. Beijo, pessoal Tchau. aí. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.